Olá, meus amores, bem-vindos. Vamos para mais uma mini leitura incrível. E por baixo do baralho nós temos o 9 de paus. 9 de paus. 4 de paus. O 9 de paus deve estar aqui em algum lado implícito. O Papa, 10 de paus, 6 de espadas, 7 de copas, 7 de paus, 2 de copas, o Imperador, Rei de ouros, ai fogo, Rei de paus, os namorados e 9 de espadas. Epá, vocês viram que eu estou com dificuldade em falar, ok? Isto pode trazer aqui também alguma mensagem relacionada com o tema da leitura. É como se eu sentisse que a pessoa desta história tem diante dela um desafio em que ela precisa de ensinar uma lição a alguém, ou precisa de ensinar algo a alguém, ou a pessoa precisa de aprender algo através de uma certa experiência ou pessoa na vida dela. Mas a maior parte das pessoas que vão vir esta leitura você é alguém que está farto de ensinar a mesma lição. É o que eu vejo aqui. Está farto de explicar as mesmas coisas. Às vezes você sente que as pessoas exigem muito de si, pedem-lhe muita coisa, pedem... Se você dá o braço, querem a perna. Se você dá a mão, querem o braço. Se você dá amarelo, querem azul. É isto que às vezes você sente e que você está farto de lidar com a mesma situação que só lhe dá o mesmo tipo de ensinamento espiritual. É o que você sente. Está exausto, está cansado, está no limite em relação a esta situação. Mas eu vejo aqui a energia a ser mudada. E uma coisa interessante, quando a energia está a ser mudada, é que nós às vezes transformamos uma energia que sustenta um certo padrão nosso e novamente atraímos a mesma coisa ou manifestamos a mesma coisa e a gente pergunta, então mas eu limpei aquela energia, eu limpei aquele padrão, como é que aquilo está a aparecer outra vez, ok? Às vezes aparece, depois da gente já ter limpo, ainda aparecem situações que são manifestações da energia antiga. Porquê? Porque, como vocês sabem, as manifestações não acontecem no instante. Ou seja, uma pessoa não intenciona ou não pensa numa coisa e ela calha ao colo, não é? Isso não acontece. Existe todo um processo, existe toda uma lentidão, existe todo um decorrer, uma lentidão que não tem que ser lenta, não é? É um tempo que demora cada manifestação a acontecer e cada manifestação tem um tempo único para as coisas acontecerem, ok? Mas o que é que acontece? Não é imediato, é muito difícil a gente manifestar alguma coisa imediatamente. Não é uma coisa comum de acontecer. Pode acontecer, mas não é comum, ok? Então, o que é que acontece? Todas as nossas manifestações são uma projeção do que está no nosso inconsciente ou subconsciente. E lá nós temos os nossos desejos, portanto, o que é que nós queremos trazer para a nossa vida, mas também temos os medos, as dúvidas, os bloqueios, os padrões, está tudo lá no mesmo sítio. Tudo no mesmo local, ok? Todo esse conjunto de coisas, esse pack, vai ser projetado para fora e a gente manifesta aquela experiência. Ora, como a matéria é mais lenta, demora, lá está, o tal tempo de manifestação para as coisas aparecerem, às vezes nós limpamos um padrão e o reflexo disso, a projeção disso não é imediata. Às vezes nós limpamos um padrão e aquilo que aparece na nossa experiência externa ainda é um reflexo dos padrões que nós tínhamos antes. Ok? Então, esta pessoa da história está farta de ensinar a mesma coisa e está farta de lidar com pessoas que lhe pedem e pedem e pedem e quer isto e quer aquilo e parece que são pessoas insatisfeitas que esta pessoa manifesta e que projetam essa insatisfação na direção da pessoa, como se a pessoa não tivesse a altura, como se a pessoa precisasse sempre de dar mais, precisasse sempre de provar o valor dela. É isto que esta pessoa sente. Eu parece que tenho sempre que provar o meu valor porque as pessoas estão-me sempre a pedir aquilo que eu não dou. E mesmo assim eu dou imenso. Mas há sempre alguém que me pede aquilo que não está aqui, aquilo que eu não estou a dar, aquilo que eu não quero dar. Ok? E então é uma lição em que esta pessoa realmente tinha que provar o valor dela, porque a pessoa não se sentia à altura. E foi isto que ela começou a limpar. Ela começou a limpar essa programação que ela tinha no inconsciente em que ela não se sentia à altura. Ela não se sentia merecedora de estar em paz. E por causa dela ter esses programas, as pessoas exigiam e pediam e etc. Ok? Por baixo do baralho nós temos o 4 de paus. O 4 de paus fala sobre uma estrutura. E este 4 de paus é curioso, tem aqui duas pessoas, não é?
A maior parte deles tem mais do que uma pessoa, realmente. Este 4 de paus está aqui a dizer-me que esta pessoa tem como lidar com as projeções que estão a aparecer na vida dela e que estão desatualizadas, entre aspas. Ela tem como lidar com aquilo. E a pessoa não precisa de se estressar nem ficar assim exausta. A pessoa está farta, eu compreendo isto porque comigo acontece a mesma coisa, eu também às vezes fico farta. Ok? Ou seja, às vezes eu fico farta de saber que já limpei uma questão e ela continua a aparecer. E muitas vezes nós, quando aquilo aparece, nós não temos este distanciamento de entender, ok, isto está a aparecer, mas eu já limpei, é só um eco. É só um eco, é uma coisa vazia, é só uma manifestação antiga dos meus antigos padrões. Às vezes a gente não tem esta tranquilidade a ver a situação. Às vezes a situação aparece fora e a gente irrita-se. A gente irrita-se, a gente enerva-se, a gente fica farto daquilo e a gente pensa, eu não aguento mais isto. Ok? Então, isto tudo é normal de se sentir, está bem? Agora, o que é que eu vejo aqui com o 4 de paus e também com o imperador? Vocês têm uma estrutura criada em vocês, na vossa vida, a respeito deste tema. Existe uma estrutura sólida que me diz que vocês conseguem lidar com a situação. Ok? E agora, entendam que isso não é baseado no vosso inconsciente ou subconsciente de agora. Isso é uma coisa antiga, mas a energia ainda tem que aparecer. E às vezes ela aparece também para nós digerirmos de outra forma. Às vezes ela aparece também como uma confirmação do que foi limpo. É engraçado, porque às vezes a gente limpa uma coisa e ela aparece a seguir. Porquê? Confirmando que foi limpo. Às vezes nós precisamos desse sinal de que foi limpo e ela aparece no mundo externo como um sinal, ok? Portanto, independentemente de parecer ser demasiado, vocês têm a tal estrutura interior e na vida que vos permite lidar com a situação, está bem? E outra coisa, aqui com estas duas pessoas e aqui estas duas pessoas, eu vejo também que o universo colocou ou está a colocar neste momento na vossa vida pessoas que vos vão ajudar a lidar com aquilo. Vocês não estão sozinhos, vêm aí ajudantes para lidar com essa situação. Ok? Portanto, quando vocês agirem, vocês têm que agir na energia do rei. Não quer dizer que vocês não se possam irritar ou ficar cansados ou ficar fartos. Vocês têm direito a sentir o que sentem, ok? E irritar e não sei o que, isso é tudo normal. As pessoas é que às vezes quando estão na espiritualidade acham que são o Buda e ficam ali, eu não me posso irritar. Pá, não, irritem-se à vontade, a sério. Eu acho que a gente quando não põe as emoções para fora, a gente põe as emoções para dentro. Portanto, ponham para fora. Mas não ponham diretamente a respeito desta situação. Portanto, se alguém vos pedir alguma coisa, tipo aquela situação que eu disse, vocês dão a mão, querem o pé, se dão o pé, querem a mão, ninguém está satisfeito, vocês vão pôr a vossa raiva para fora em relação a vocês, ou seja, do género entender e tomar consciência daquela raiva. Mas quando agirem para com essas pessoas, vocês vão agir com sabedoria, na energia do rei, com mestria, ok? Fazendo escolhas empoderadas, fazendo escolhas com a consciência desta leitura que vocês têm aqui. Consciência de que, ok, isto está a aparecer outra vez, mas isto pode não querer significar nada. Porque é que eu estou a dar um significado errado? Quando a gente dá um significado errado, a pensar, eu realmente não sou suficientemente bom, foi por isso que eu não limpei isto, aí nós estamos a dar o significado errado e aí nós vamos ficar mais irritados ainda. As emoções vêm também das crenças que a gente assume sobre as coisas, ok? Então, se vocês conseguirem escolher diante da situação, não projetar as emoções negativas para cima das outras pessoas, agindo com uma certa mestria, vocês vão sentir menos ansiedade em relação à situação, ok? Não há nada que vocês precisem de provar, isto é energia velha. Aquela coisa de eu tenho que provar o meu valor, isto é energia velha. E aquilo que está a aparecer na vossa projeção, mesmo que envolva outras pessoas, porque provavelmente envolve aqui nesta situação, é energia velha. É energia velha. Portanto, vocês têm como lidar com a situação. É o fruto da vossa limpeza, o que está a aparecer agora, e vem aí ajudantes para breve, ok? Meus amores, muito obrigado por terem visto. Vou dar continuidade a isto na extensão, mini extensão. Vocês têm um link no descritivo do vídeo. Podem clicar nesse link, ver o trailer, ver se faz sentido para vocês avançarem ou não, tá bem? Muito obrigada por tudo e até breve. Tchau, tchau.